Vamos para um outro caso aqui, gente. Olha, esse caso que aconteceu em Praia Grande também está repercutindo muito. O empresário de 73 anos foi encontrado morto no seu apartamento de luxo, aqui na Baixada Santista, após uma confusão familiar que terminou com intervenção policial. A polícia militar foi acionada após um disparo e um desentendimento com os familiares. Após esse disparo, o homem teria voltado para sua residência, onde, segundo relatos dos agentes, o homem teria atirado contra eles, se trancando em seguida. O grupo tático foi acionado, mas ele já estava sem vida quando os policiais entraram nesse lugar. A perícia ainda está investigando se ele morreu por tiros próprios ou por disparos da própria polícia. As armas ilegais e facas foram encontradas nesse imóvel e a filha do empresário afirmou que ele estava em surto e tinha histórico de alcoolismo e uso de antidepressivos. Uma história que viralizou ontem, Carla, e a gente traz hoje para as pessoas. E por que está viralizando? Nós estamos ali com um aumento muito grande da letalidade da PM. Isso é um problemaço, né? Então, de novo, a gente precisa entender em que circunstâncias esse homem morreu. Ele estava em surto? Tinha uma outra maneira de contenção desse homem? São vários casos, né? Enfim, como esse que vem se repetindo. Por que que esse ganhou uma notoriedade muito grande? Porque a gente está falando de um empresário, né, de um homem já com uma, vamos dizer, com uma vida financeira mais abastada em relação aos outros casos. Mas isso vem preocupando muito aqui o estado de São Paulo, principalmente a região aqui do São Paulo e arredores, porque o número tem aumentado bastante. Lógico que a Polícia Civil vai pedir agora as câmeras, né, corporais da PM, para entender como é que isso se deu. Novamente, se a polícia, né, se o policial estiver ali em perigo, o que o método geral de comando diz para eles? Que eles precisam, eu já falei isso aqui, né, outra vez, eles precisam dar 3 tiros aqui na caixa torácica. Então, assim, são 3 tiros no peito, não é 1, não é 2, são 3, não é na perna, não é no pé, não é no braço, pode ele ter perdido, mas, assim, tem que mirar aqui nessa área. Esse é o treinamento da polícia. Ou seja, mas é porque o policial está correndo risco, inclusive, de morrer, né? Então, assim, a pessoa avançou nele, está dando um tiro nele, tem que entender, agora vai ser feita uma balística, a polícia técnico-científica foi chamada, foi acionada para entender como é que foi essa questão do disparo. Se realmente ele disparou antes, então aí o policial estava em risco, então aí o policial vai, né, tomar, aí faz parte do regramento. Agora, precisamos entender se isso de fato aconteceu, se ele atirou num policial, se ele não atirou. E mais, a gente precisa das imagens das câmeras corporais. Muito tem se falado também e tem se questionado essas câmeras corporais aqui no estado de São Paulo. Muitas vezes os policiais têm tampado as câmeras, as imagens vêm editadas, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Elas podem ser adulteradas, vale até a pena a gente um dia chamar, tem um ex-policial militar que trabalhou na implantação de todo esse sistema de câmeras de monitoramento, e ele conhece bastante o sistema. Ele já, inclusive, me mostrou que enfim, o policial, se ele tiver acesso, ele entra, muda o hash, muda um horário, você nunca mais acha câmera nenhuma, você não acha mais essas imagens. Ou seja, isso é um risco, porque a câmera, ela é super importante. Bem utilizada, mais importante ainda, porque ela mostra ali, preserva, né, todo o trabalho da polícia, mostra que ele não cometeu nenhum exagero, que ele não cometeu nenhum erro. Mas, quando ela não é usada da maneira correta, aí a gente primeiro que precisa entender, porque é dinheiro do contribuinte, né? A gente paga impostos caríssimos. Então, essas câmeras são importantes, sim, eu sou a favor das câmeras, mas elas precisam ser, de fato, funcionais e elas precisam, de alguma forma, né, não ter essa violação que a gente tem visto, muita denúncia de violação dessas câmeras, enfim, as pessoas entrarem nos sistemas, mudarem os hashes, os horários, e quando a gente conversa até com outros advogados, tem a questão da cadeia de custódia, eles não mandam o vídeo na integralidade, só mandam um pedaço do vídeo, ou seja, isso é muito problemático. Então, para que tem a câmera? Então, é melhor não ter, né? Porque o dinheiro que está se gastando e ela não está funcionando,
E, novamente, a gente precisa entender, o homem estava em surto, então. eles estavam com de protocolo... novo a história do surto, né, Regis? É só de surto, novo, mas o protocolo todo é mundo correto? surtando. Não, virou agora Ninguém uma comete epidemia. crime mais. Não, todo mundo é legal, Agora é tudo... todo mundo é bacana, mas, putz, eu tive um surto. não estava bem. O surto é a nova moda agora. Antigamente era, eu ouvi umas vozes na minha cabeça, fui possuído, tô com espírito. Não, agora é surto. Daqui a pouco lá é outra moda. Para você ver lembra... como essa questão de surto, de problemas mentais e tal, não tá numa questão de classe social, né? Outra É geral, coisa, esse cara era um empresário, né? A desculpa também, eu tomo medicamento, eu não sei o quê, tomo remédio, não sei o quê. Aí eu matei fulano porque eu tava tomando, mas tomando analgésico. O que a família fala, né? A gente precisa entender como é que esses disparos aconteceram, a gente precisa da perícia, né? E não sei se vocês se lembram, e aí foi muito triste, foi na véspera de Natal do ano passado, onde aqui no centro de São Paulo tinha um colombiano com um cachorro sentado dentro do apartamento dele. Gente. E ele segurava esse cachorro. E estava com uma faca na mão e machucando um pouco o cachorro, né? E o vizinho ouviu e achou que era uma criança chorando. Chegaram vários policiais militares e aí, numa ação completamente descoordenada, mal treinada, eles vão dar mais de 60 tiros no colombiano sentado, que não sofria nenhuma resistência. Aí o taser não funciona. 60 tiros? 60, além de, assim, tudo, enfim, a princípio, para salvar o cachorro, o bem maior é a vida humana, então eles teriam que salvar a pessoa antes do cachorro, porque essa é a ordem, né? Eu, muitas vezes, eu salvaria o cachorro primeiro também, mas, enfim... 60 tiros? Não, ele vai... reengatilhar, ele vai colocar um outro pente ali. É muito tiro, são 3 atirando, assim, sem parar, tudo gravado pelas câmeras corporais. Para mim, o mais chocante, no final, o homem sentado, gente. Em nenhum momento ele avançou, ele gritava, estava em surto, porque tinha usado muita droga. Mas, novamente, tem o taser que não funcionava. A gente viu isso. Aí, eles têm, né, aquelas bombas de efeito moral que você pode jogar. Eles têm aqueles escudos que você pode chegar e desarmar a pessoa ali, né? Enfim, você precisaria ter chamado, inclusive, a SAMU, o médico, porque nessa hora essas pessoas precisam de, né, sei lá, tomar um sossega-leão para acalmar. Mas eram 3 atirando ao mesmo tempo. Nossa, assustador. Não, o cachorro levou 11 tiros. Nossa. E aí, no final, senhores, é a combinação, né? Ele avançou. Eu falei, não, gente, ele não avançou. Isso está gravado. Mas, ô Carla, nesse caso, assim, me cita a principal desconfiança que você tem. Qual seria? Eu acho que, assim, a gente precisa entender a questão de treinamento. O que está acontecendo com a nossa polícia militar? Porque são muitos os relatos. Você acha que as informações não estão batendo nesse caso? Não estão batendo. Eu acho que a gente precisa aguardar. Porque uma coisa é, o empresário revidor estava em surto. Estava, de fato, porque se ele ameaçou o policial está corretíssimo. Ele tem que salvar a vida dele e das outras pessoas que estão aqui, em volta dele. Tinham outras maneiras de cessar a periculosidade daquela pessoa, porque, assim, a polícia aprende, né? Então, assim, você tem o taser, você tem a bomba de efeito moral, você tem você tem a bala de borracha. Então, assim, usar a arma... Os discos do Gustavo Lima. Você começa a gostar. Você começa a tocar Gustavo Lima, a pessoa começa... O do Belo, putz, tem um efeito... Belo, Não, a arma é a última coisa. E se o policial sacou a arma, ele tem que atirar. Porque o negócio ele não pode sacar a arma e fazer aquela coisa de filme. Não. Sacou a arma é para atirar, ela não pode sair do coldre. Se tirou, é porque ele tem que atirar. Ele tem que saber onde atirar para, inclusive, cessar o perigo. Sim. Porque a pessoa toma um tiro e continua, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. Isso não está muito claro. A gente precisa aguardar, né, o retorno da Polícia Civil, que agora vai fazer uma investigação para entender. E, de novo, se esse homem estava em surto, o que a gente precisa fazer? Inclusive, a polícia precisa chegar junto com o SAMU, com paramédicos, porque, muitas vezes, a pessoa está precisando muito mais de um sossega-leão para acalmar. Agora, do que qualquer outra coisa. Era um homem que fazia uso de bebida, uso de remédios, tem que entender o estado, né, alterado que ele estava.
E, principalmente, a gente precisa das imagens. Olha como as imagens são importantes, porque elas vão tirar qualquer dúvida, gente. Sim. Foi certo? Não foi certo? O cachorro tomou 11 tiros. Não, procurem. Colombiano, olha, tem vários portais. Como é que digita lá, colombiano? Colombiano, a PM mata colombiano. São mais de 60 tiros. Nossa. É uma coisa absurda. É assim, é assustador aquilo. Eu assisti, você fica muito angustiado. Gente, são 9h41 para vocês que estão nos acompanhando na manhã desta terça-feira. Quase 1.300 pessoas junto com a gente, firmes e fortes. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, faltam 80 likes pra gente bater os 500 primeiros, e hein? vamos para 600. Hoje é recorde, hein? Vambora, ajuda a gente. Estou aqui e o Ânimo. Regis vai Ajuda mandar a gente. beijo para essa pessoa. Pessoal, ânimo. Temos novos membros, Ânimo, hein, pessoal. Fefe? Ânimo, vamos lá.